Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia durante este dia, por ter nos dado a vida, Senhor, e tudo aquilo que necessitávamos. Te pedimos, Pai, as tuas bênçãos durante esta hora, que é a hora mais importante, que é o culto divino que vamos prestar ao Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos abençoa. Em teu nome nós te pedimos. Amém. Amém. Não ando só, 382. Eu peço a todos os irmãos que se levantem para que nós continuemos o louvor ao Senhor. 244. 244.
te ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, com todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão do Facebook, que todos nós possamos desfrutar da presença, da companhia de Deus de uma maneira muito especial. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos para falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos como irmãos e família espiritual em Cristo Jesus para aprendermos mais de Ti, para que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Teu nome. Amém. Que o Senhor permaneça conosco, que o Teu Espírito Santo sonde as mentes e corações dos nossos irmãos e irmãs e leve diante do Senhor os pedidos mais íntimos de cada um, os agradecimentos, os sonhos, os projetos, as dificuldades, as limitações, que o Senhor incline os seus ouvidos e esteja atendendo segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Que o Senhor permaneça conosco, nos instrua, nos dirija pela Tua palavra, pelo Teu caminho. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de colocar nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando a respeito das doutrinas bíblicas que nós seguimos e nós acreditamos que sejam verdadeiras segundo a palavra de Deus. Esta, de fato, é a nossa primeira doutrina bíblica. A primeira doutrina, segundo as 28 expressões de crenças da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu costumo falar que a Igreja Adventista não tem doutrina eclesiástica. Ela não tem uma doutrina da igreja.
Existem, claro, alguns padrões da igreja enquanto instituição, mas a doutrina espiritual que nós seguimos é uma doutrina bíblica. E nós seguimos a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Independente da expressão de fé de quem nos acompanha de casa também, independente do vínculo denominacional, nós sempre falamos isso, que Deus é o mesmo para todos. E Deus fala conosco através da Bíblia. E quando nós nos submetemos a ouvir a palavra de Deus, nós vivemos bem, vivemos em paz, vivemos com mais descanso, com mais harmonia, com mais tranquilidade, mesmo num mundo complexo como a gente está vivendo e que está cada vez pior. Porque, como diz um cântico que nós temos, pode cair o mundo, eu estou em paz. Eu estou em paz porque o mundo está em crise? Está, mas eu não estou em crise, porque Deus está cuidando de mim. Amém. A cidade onde nós moramos, não só Dracena, mas as cidades da região têm as suas dificuldades de saúde, têm as suas dificuldades geral, até com relação ao emprego. Tem irmãos nossos que também padecem, que sofrem, mas eles não estão sozinhos. Porque nós somos uma família espiritual e nós juntos suportamos uns aos outros. O que é isso? Oferecemos suporte. Suportar um ao outro não é aquela expressão assim, eu não gosto muito de você não, mas eu te suporto. Não é desse jeito que é suportar. Suportar é dar suporte, é ser coluna, é ser apoio quando o outro precisa. E é isso que nós fazemos como família espiritual. E tudo isso está na Bíblia como palavra de Deus. Então, a primeira doutrina que nós temos como doutrina de fé é que a Bíblia, a palavra de Deus, que nós temos aqui, outros têm em formato digital, outros têm formatos e linguagens diferentes por causa da tradução, mas o conteúdo, na essência, é o mesmo. Pode variar alguma tradução, alguma palavra, mas a essência do conteúdo é o mesmo. Não vai mudar em nada. A Bíblia, ela tem um propósito, para que nós vivamos bem, para que nós vivamos em paz. Você quer ter problemas na vida, problemas pessoais, emocionais, sentimentais, psicológicos, financeiros, sociais, trabalhistas, você quer ter problema na vida? Comece a fazer alguma coisa diferente do que a Bíblia fala. Os problemas começam a aparecer. Mesmo fazendo tudo certinho, ainda dá problema. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de problemas. Mas nós temos que ter a consciência, quando nós temos a consciência que o problema não somos nós, já é uma grande vantagem. Não fui eu que criei o problema, não fui eu que fui atrás do problema. Eu sei que Deus está cuidando de mim, apesar da adversidade do problema que pode ter aparecido. Já faz algum tempo, algumas semanas que nós estamos orando pela irmã Angélica, a filha da irmã Célia de Panorama, e como eu tenho dito, nós intensificamos as orações e continuamos pedindo as orações de todos os irmãos, porque a irmã Angélica, que está internada aqui em Dracena, ela vem agravando o seu quadro por causa da questão da Covid. Mas nós continuamos confiando em Deus, sabendo que Deus está cuidando de todas as formas, cuidando da família, cuidando da mãe, a irmã Célia, lá de Panorama, cuidando das emoções que ficam fragilizadas neste momento, dos sentimentos que ficam confusos, da fé que às vezes até abala um pouco. Mas nós estamos confiantes e sabemos que Deus vai cuidar dessa situação. Hoje a situação dela agravou mais um pouquinho, ela está com 22% de saturação. Então, ela
ela precisa de uma intervenção de Deus de uma maneira muito especial. Porque nós sabemos que quando a saturação baixa desse jeito, é muito perigoso. Então, mas nós sabemos também que se ela tivesse com 1% de saturação, Deus era capaz de reverter esse quadro. Nós confiamos em Deus e nós temos que expressar esta confiança em Deus de todas as formas. E vamos crendo e vamos acreditando, como se diz, enquanto há vida, há esperança. A esperança permanece. Nós cremos no Deus que é o autor da vida. Então, enquanto há vida, enquanto há Deus, enquanto há amor, enquanto há empatia, misericórdia, há esperança. E nós continuamos acreditando. Por outro lado, também nós temos outras situações de irmãos que já passaram por questões críticas e hoje estão bem. Recebi hoje um áudio da irmã Lúcia de Porto Ferreira, que nos acompanha também, é do distrito nosso anterior a Venceslau, é o distrito de Pirassununga. Porto Ferreira é uma cidade ali próxima, e a irmã Lúcia pediu oração pelo cunhado dela, que também estava numa situação grave, entubado, e hoje ele recebeu alta e está em casa. Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos manter a fé. Mas toda a nossa fé, ela está pautada na Bíblia. Tudo que nós acreditamos está aqui. E acreditar na Bíblia não é uma questão de se conformar com o bem e com o mal. Que a pessoa, às vezes, tem essa percepção de olhar para a Bíblia e querer justificar todas as coisas através da Bíblia, seja bom ou seja mal. Nós não podemos, na nossa expressão de fé e de relacionamento com Deus, aplicar maldade em Deus. Deus não precisa do mal para ser bom. Deus é bom o tempo todo. Tem até um filme que fala isso. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e Ele não precisa do mal para ser bom. Tem pessoas que acham assim, não, olha, Deus foi bom comigo porque teve um acidente e Ele me livrou. E os outros que sofreram no acidente? E os outros que se machucaram no acidente? A questão é, nós vivemos num mundo que estamos sujeitos a todas as coisas. E quando nós temos alguma adversidade, Deus nos dá sabedoria, discernimento e amparo. Ele está conosco. E nós sentimos esses cuidados. Mas não quer dizer que nós não sofremos as adversidades do mundo. Mas não quer dizer também que foi Deus que provocou a adversidade. Deus não faz isso. As doenças, como a pandemia que nós estamos vivendo agora, não é Deus que colocou isso no mundo para castigar o mundo. Deus não precisa disso. Deus não precisa fazer uma pessoa sofrer para resgatá-lo para o bem. Já viram aquele ditado que fala, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Esse ditado ele não é bíblico. Uma vez o meu irmão falou isso para mim, Ele falou, olha pastor, está na Bíblia, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falei, tá? Onde? Ela, não lembro agora. Eu falei, então, não lembra mesmo, porque não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, não foi Deus que falou isso. Aquele que não vem por amor, não vem de jeito nenhum. Porque nós o amamos, que é o que o apóstolo João fala, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso laço de vínculo espiritual é um laço de amor. Deus não precisa fazer ninguém sofrer para amá-lo. Agora, acontece de muitas pessoas em meio ao sofrimento se voltar para Deus? Claro que sim. Isso acontece. Mas é propósito de Deus fazer a pessoa sofrer? Não. O ser humano sofre pelas suas próprias lamentações, pelas suas próprias limitações, muitas vezes pelo seu próprio orgulho, pela sua maneira de ser, em que ele acha que
Para todo mundo deu errado, mas se ele fizer vai dar certo, né? Daquele jeito. Tem gente que pensa assim. A questão é, quando nós olhamos para a Bíblia, olha o texto aí de Josué, capítulo 1. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. O primeiro livro depois do Pentateuco é Josué. Por quê? Ele tem um motivo. Porque foi Josué que sucedeu a Moisés. O povo estava sendo conduzido por Moisés no deserto para entrar em Canaã, mas dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram em Canaã, que foram Josué e Calebe. Mas ninguém daquela geração entrou. Os outros que entraram foram todos os filhos que nasceram no deserto. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus e Deus falou: vocês não vão entrar lá. Nessa terra vocês não vão entrar. Mas tem uma coisa: os seus filhos, os seus descendentes vão entrar. E vocês que não vão entrar nessa terra, se reconciliarem comigo, vocês vão entrar em outra Canaã, na Canaã celestial. E foi a Canaã que Moisés entrou. Nem Moisés não entrou na terra onde ele estava levando o povo. Quando Moisés morre, vem Josué, e aqui tem o seu primeiro livro. Josué, ele continua seguindo as normas de Deus, aquilo que Deus revelou através de Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu Gênesis, ele escreveu Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E olha que interessante aqui, Josué capítulo 1, o versículo 7 em diante. Olha o que diz aqui. Tão somente, Deus falando para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido, onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual que é o propósito de Deus ao revelar a sua palavra e deixar por escrito para que nós tenhamos a Bíblia até hoje em mãos? O propósito de Deus é que nós sejamos o quê? Bem-sucedido. Agora, para ser bem-sucedido, ele dá um alerta a Josué. Ele fala, se você quiser ser bem-sucedido, a primeira coisa no versículo 7, você tem que ser forte e corajoso. Por quê? Porque em qualquer época da humanidade, desde o tempo de Josué, já era assim. Para seguir, para pautar a vida segundo a Bíblia, tem que ser forte. E tem que ser corajoso. Porque o mundo é totalmente contrário ao que a Bíblia oferece, ao que a palavra de Deus oferece. É só vocês verem em Gênesis capítulo 6, onde teve o dilúvio. Por quê? Porque o mundo estava totalmente corrompido. O povo era demasiadamente mau. E Jesus, quando veio, falou que a próxima vez que ele voltar aqui, o mundo vai estar exatamente igual nos dias de Noé. Então nós não estamos caminhando para uma melhora do mundo. Nós estamos caminhando para o pior.
Mas dentro desse pior que o mundo está caminhando, nós podemos viver o melhor de Deus. Amém. É aí que muda a história. E para viver o melhor de Deus, para que eu seja bem-sucedido, para que eu seja próspero, quando ele fala aqui no versículo 8, né, que ele fala, então farás prosperar e serás bem-sucedido. Para que eu seja próspero e para que eu seja bem-sucedido, eu tenho que colocar esse livro aqui em prática. Agora, uma curiosidade. Hoje, nós temos uma Bíblia inteira. Nós temos muito mais revelação de Deus do que Josué tinha. Muito mais. Porque depois de Josué veio Ruth, vieram os juízes, vieram os profetas maiores, depois os profetas menores. Teve o período interbíblico, um período de 400 anos antes da chegada de Jesus. Jesus veio, se fez carne, mostrou que era possível viver segundo a palavra, reeditou o evangelho naquilo que os próprios homens tinham interpretado errado. E daí ele colocou tudo de volta no seu lugar, discipulou 12 mais próximo e discipulou mais de 100. Você lembra quando ele envia os seus discípulos? Ele envia quantos? 70. De 2 em 2. Era muita gente que Jesus estava discipulando, mas próximo a ele tinha 12, que desses 12, 11 mudaram de vida, e um não quis mudar de vida. E esse um que não quis, acabou perdendo a vida, como Jesus fala, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo, esse vai viver. Esse vai ser próspero e vai ser bem-sucedido. No lugar desse, que é Judas, que não aceitou a palavra de Cristo, conviveu com Jesus Cristo 3 anos, aprendeu tudo o que Cristo estava ensinando, mas não se entregou a Ele. O problema de Judas, assim como o problema de Satanás, não é falta de conhecimento, é falta de prática do que conhece. Não adianta eu conhecer a Bíblia e não colocar nada em prática. Não muda a minha vida. Não muda nada. É por isso que quando nós falamos da Bíblia como doutrina de fé, nós falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Porque se essas duas coisas não estiverem juntas, não funciona. Por que nós temos problemas familiares? Por que nós temos muitos problemas sociais? Problemas de relacionamento. Por que os filhos hoje têm muitos problemas com os pais têm problema com os filhos? Porque simplesmente não colocam em prática o que a Bíblia manda. Se colocasse em prática o que a Bíblia manda, garanto para você que resolveria o negócio. Mas daí, colocar em prática é a opção de cada um. Porque Deus não obriga ninguém a fazer. Deus oferece a oportunidade. Ele fala, olha, está aqui. Eu já escrevi. Eu já falei. Quando a gente usa aquelas expressões eclesiásticas, como ouça a voz de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus audível falando com você. Deus não fala mais assim. Ele já falou muito assim. O texto de Hebreus capítulo 1 fala que por muito tempo ele falou aos profetas, ele falou aos levitas, ele falou diretamente ao seu povo, ele se revelou de uma forma presente e eficaz, se apresentou a Moisés, falou com Samuel de maneira audível, mas até que tudo fosse registrado. Depois que tudo foi registrado, é só ler. Está aqui. E daí ele não fala mais. Por quê? Porque o que nós precisamos, ele já falou. Sabe uma coisa
importante que tem em Deus que nós deveríamos aprender? Deus fala uma vez só. Ele falou e escreveu aqui. E daí ele fala, olha, se você seguir o que está aqui, você vai ser próspero e bem-sucedido. Mas para seguir, você tem que ser forte e corajoso. Porque a proposta do mundo sempre vai ser diferente. É uma relação de confiança que nós temos com Deus quando colocamos a palavra de Deus em prática. Quando, por exemplo, que eu falo, uso alguns exemplos, regularmente eu uso esses exemplos porque eles são muito comuns e as pessoas nos questionam muito com esses exemplos. E é por isso que eu uso. Por exemplo, as pessoas falam, por que você não come carne de porco? Eu não como carne de porco não é porque eu sou adventista. Eu não como carne de porco porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu acredito no que ele falou. Eu acredito que quando ele fala que o comer carne de porco acelera o meu processo de morte. Daí vem alguns empíricos, né? Empírico é aquele que tem que ter a prática da experiência para acreditar. Tipo Tomé, né? Tem que ver para crer. Esse é o empírico. E vem aqueles empíricos e fala assim, mas minha bisavó comeu carne de porco até 110 anos e viveu muito bem. É verdade. Isso acontece. Mas a questão e ela pode ter vivido muito bem, com qualidade de vida até. Mas isso não muda a verdade de Deus. E eu continuo acreditando em Deus. Que se eu não ingerir esse tipo de alimento, eu vou viver melhor. E eu vivo muito bem acreditando em Deus. Mesmo que para algumas pessoas isso parece ser diferente. Eu acredito em Deus quando Ele fala para eu guardar o sábado, que mesmo assim eu vou ter a provisão necessária para a minha vida. Eu acredito em Deus. O que acontece com a Bíblia e o que nós colocamos em prática é uma relação de confiança com Deus. Confiar que realmente Ele está falando a verdade e que se eu experimentar e praticar, vai dar certo. É esta relação que Deus apresenta, mas para isso eu tenho que ser forte e corajoso, principalmente quando se gosta de algumas coisas. É o que eu falo. A Ivone, quando nós viemos para a igreja, quando nós conhecemos a palavra de Deus mais a fundo, até antes de vir para a igreja adventista, nós já não comíamos carne de porco. Nós deixamos de lado, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. A Ivone é mineira, a Ivone cresceu em fazenda, a Ivone cresceu saboreando carne de porco, e a carne de porco ainda com apelo emocional, porque a família se reunia em volta. Era um momento feliz, era um momento alegre. Então não é só o sabor do alimento, é o sabor que a emoção proporciona. Hoje, a Ivone não come carne de porco, mas não quer dizer que ela não goste. Ela continua gostando. Ela só não come porque ela optou por seguir aquilo que Deus fala. Porque ela ama a Deus sobre todas as coisas. Para ela não comer, ela tem que ser forte. Né? Forte quando ela chega em algum lugar e está aquele cheirinho de carne de porco subindo pela fumaça da cozinha. Né? Tem que ser forte. E tem que ser corajoso o suficiente para chegar ali e falar, olha, não quero não, obrigado. Né? Sem ofender, sem criticar. Cada um tem o seu tempo de conhecimento, de aproximação, de relacionamento com Deus. O Espírito Santo já falou comigo. O outro, o Espírito Santo vai falar com ele, no tempo dele, na hora certa. E eu não sou o Espírito Santo dele. Né? Quando a pessoa quer ser o Espírito Santo do outro, ele se torna um chato. Né? Já viu aquela pessoa insuportável que ele quer te convencer da coisa? Ninguém convence ninguém. Nós apresentamos o Evangelho através da vida, praticando. E o Espírito Santo é que convence o outro.
Eu não tenho que ser o chato que vai ficar do lado da pessoa assim e falar: ih, você vai comer isso? Né? Você vai fazer isso? Não, isso não presta, isso não é bom. Deixa o outro em paz. Faz do seu jeito, o Espírito Santo fala com o outro. Romanos 14. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, deixe Deus falar. Deixe Deus ser Deus. Deixe o Espírito Santo ser o Espírito Santo. Deixe Jesus ser Jesus para cada um. Nós vamos entrar nessa doutrina também mais para frente, né, do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que nós temos que fazer é viver a palavra de Deus de uma maneira prática. Desta maneira prática, mostrando que desta maneira eu vivo bem, eu vivo em paz, eu vivo tranquilo, eu tenho harmonia comigo e tenho paz com Deus. E faço o que o salmista fala: deito e logo pego no sono. Né? Eu deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Porque só tu, Senhor, faz-me repousar em segurança. O que ele está falando é: eu estou tranquilo com Deus. Eu posso estar exausto no trabalho, eu posso estar cansado do dia que passou, eu posso ter as minhas adversidades, os meus problemas, mas eu sei que Deus está comigo. Então eu deito e logo pego no sono, porque Deus está cuidando. Deus está comigo, eu sei disso. Agora o texto aqui de Josué, ele também alerta ainda no versículo 7, ele fala assim: dela não te desvie, da lei, né? A lei, essa expressão lei que está aqui na Bíblia, é que nesse tempo eles usavam a palavra lei do jeito que a gente usa hoje a palavra Bíblia. Lei quer dizer Bíblia. Lei é o conjunto de tudo que foi escrito, né? Então o que ele fala aqui? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Esse não desviar para a direita e para a esquerda não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque o ser humano gosta de desafios, né? O ser humano gosta de correr riscos. O ser humano é capaz de ficar 4 horas numa fila de uma montanha-russa para ter 5 minutos de susto. Não. Porque ele vai ter 5 minutos ali que ele vai se assustar. Né? Ele vai morrer de medo, ele não sabe se vai cair, o brinquedo pode quebrar, né? A velocidade é grande, aquelas montanhas que a montanha-russa tem, né? Aquelas altitudes, depois cai de uma vez, algumas caem na água, algumas viram de ponta cabeça. Né? E ele ficou 4 horas na fila para ter aqueles 5, 10 minutos de susto. Por quê? Porque ele gosta de viver perigosamente. O ser humano é assim. Com o pecado também é desse jeito. Ele olha ali e fala: o limite do pecado está ali. E ele vai chegando perto, perto, perto. Até que ponto eu posso chegar perto sem cair? É essa que é a questão. E contudo, o ser humano é assim. Você tem um radar na pista, 110 por hora. Ele passa 108, 109, 110, 111. Será que eu fui multado? Né? Daí passa 15 dias, ele fala: não fui multado, eu vou passar amanhã 112. Né? E ele vai testando o limite. E é isso que Deus fala: não brinque com o pecado. Porque tem coisas que nós só vamos descobrir de nós mesmos quando nós cairmos. Por que Deus fala para que nós não usemos bebidas alcoólicas? Porque alcoolismo é uma corrupção do pecado. Cada um foi corrompido numa área da vida. Não é todo mundo que bebe que vai virar alcoólatra. É claro que não. Tem gente que pode ser controlado
usando bebidas alcoólicas. Ele bebe socialmente, de vez em quando, numa festa, né? Mas por que mesmo assim a Bíblia fala para não fazer isso? Não usar. Ela explica vários motivos. Um dos motivos é que mesmo que ele não seja alcoólatra, ele vai se comportar inconvenientemente. O texto de Provérbios 31 fala que aquele que bebe acaba se comportando de uma maneira inconveniente. E cá entre nós não tem nada mais chato do que um bêbado inconveniente, né? É complicado. Mesmo que ele não seja alcoólatra. Então a Bíblia fala, não faça isso. Mas por que a Bíblia fala, não faça isso? Porque, na verdade, ninguém sabe quem é alcoólatra e quem não é. Ninguém sabe aonde ele foi corrompido. Ele vai descobrir quando ele colocar em prática. E quando ele colocar em prática, se ele for corrompido, ele não para mais. É aí que está o problema. Ele não para mais. E para resgatar essa pessoa, vai ser muito difícil. Porque vai entrar reações químicas, vai entrar dependências emocionais, psicológicas, psicossomáticas e a dependência em si da droga que ele está usando. Para resgatar vai ser difícil. Então o que a Bíblia fala, nem comece. Não começa, porque se você começar, talvez você não volte. É isso que a Bíblia ensina, para que nós sejamos bem-sucedidos e para que nós possamos ir bem na vida, não brinque com o pecado, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que a Bíblia fala abre aí o Salmo 1, é um texto bastante conhecido de vocês, Salmo 1. Os versículos 1 e 2, esse reforço da mesma ideia de Josué. Salmo 1, versículos 1 e 2. Olha como começa o texto. Ele começa com uma palavra, bem-aventurados. Bem-aventurados, no hebraico, esherei. Esherei. No grego, makarios. Esherei. Eshrei Haish Asher, né, que é o texto aqui no hebraico. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é lei mesmo que eu falei para vocês? Bíblia. Lei é Bíblia. Então, versículo 2. Antes o seu prazer está na Bíblia. E na Bíblia ele medita de dia e de noite. Por quê? Como é que vai ser a vida dele? Como é que vai ser a vida da família dele? Olha o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É isso que Deus quer que nós sejamos. Bem-sucedidos. Mas para isso eu tenho que ler a Bíblia. Eu não tenho que decorar a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia e eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador, e Ele envia o Espírito Santo para habitar em mim, o que eu precisar, o Espírito Santo me fará lembrar. Como Jesus fala em João capítulo 14. Ele me fará lembrar de todas as coisas. Eu não preciso decorar a Bíblia. Eu mesmo, como pastor, que é o meu ministério, a minha profissão, estou há muitos anos, né, nesse caminho, eu não tenho a Bíblia de cor. Aliás, eu tenho pouquíssimas coisas da Bíblia de cor. Mas o que eu preciso, o Espírito Santo faz lembrar. Por quê? Porque eu leio. Você só lembra de alguma coisa que você já viu antes, né? Se você não vê antes, não tem como lembrar. Então, você lê a Bíblia. Por isso a importância da leitura anual, por exemplo. A leitura anual, que é uma leitura corrida da Bíblia, não é uma leitura de estudo, é uma leitura para você conhecer a história. Para que ela serve?
É para você ler a Bíblia inteira e a sua mente ter o primeiro contato com a Bíblia. Quando você precisar de alguma coisa, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Quando você tiver alguma adversidade, ele vai lembrar de um personagem bíblico que passou por algo semelhante e que Deus agiu na vida dele. Você precisa de cura, como a nossa irmã Angélica está precisando de cura para o Covid com 22% de saturação? Deus curou Naamã com lepra. Num tempo em que não se tinha recurso nenhum. E num rio que era imundo. Né? Por isso que Naamã fica bravo. Né? Porque o que o profeta fala para ele, fala assim, ó, mergulha no rio Tietê, lá em São Paulo, que você vai ser curado. É isso que o profeta fala para ele. Né? E ele fala, o quê? Eu já estou doente assim, você ainda me manda para lá? Mas ele foi. Ele confiou na palavra. E fez. E foi curado. As coisas de Deus não precisam ter muita lógica. Apesar de Deus ser um ser extremamente lógico e racional. Mas o que mais importa para ele é a relação de confiança, de entrega. Faça, que o resultado vai dar certo. E o resultado sempre vai ser esse. Ser bem sucedido. Esse é o propósito de Deus. Outro texto que nós temos na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, e esse vocês conhecem bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. Aqui o apóstolo Paulo está respondendo uma carta para Timóteo, porque Timóteo está sendo questionado a respeito das coisas de Deus. Você não já foi questionado a respeito das coisas de Deus? Por que fazer desse jeito? Por que você não faz diferente? Deus não é tão legalista assim, né? Deus não é legalista mesmo, né? Deus faz tudo por amor, mas o que Ele orienta é para o nosso melhor. Mas as pessoas começam a querer uma libertinagem diante de Deus. E aí, o apóstolo Paulo responde para Timóteo o que ele deve fazer. Se tem alguém que quer fazer diferente, olha o versículo 14 que ele fala. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O que é ser perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Não. Eu gosto muito de uma expressão, de uma analogia que o filósofo e historiador, né, Leandro Carnal faz. Eu gosto muito da expressão que ele usa, e até porque ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, né? Tem 54 anos. Então, com 54 anos, eu comecei a andar com 1 ano de idade. Então, faz 53 anos que eu ando. Já era para andar perfeito, não era? Mas não anda, de vez em quando torce o pé, de vez em quando tropeça, de vez em quando cai, desequilibra. Por quê? Porque não importa o quanto eu treinar nessa vida, eu sempre vou ser imperfeito. Mas aqui no texto fala que se você colocar a Escritura em prática, e essa Escritura que é inspirada por Deus, o versículo 17, fala que você vai ser um homem, uma pessoa perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Se todo mundo é imperfeito, como é que você vai ser perfeito? É porque perfeição na compreensão bíblica não é você não errar. É você fazer o seu melhor dentro do conhecimento que você tem. É por isso que a salvação não está restrita
a uma igreja, a uma denominação, a um vínculo religioso. A salvação é muito maior do que isso. A salvação, ela está disposta, né, a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo e vive pautado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí nós temos salvos em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os lugares. Pessoas que estão crescendo em conhecimento. E à medida que eles vão crescendo, eles vão praticando. E praticando, eles vão buscando igrejas, denominações que se assemelhem melhor ao seu modelo de vida. E é por isso a importância de também ter muitas denominações. Mas vai chegar um ponto que isso vai afunilando. Porque à medida que você vai crescendo e vai aprendendo, você vai vivendo segundo a verdade que você conhece. E você coloca em prática. Mas é isto que a Bíblia chama de perfeição. Ser perfeito não é nunca pecar, nunca errar, nunca fazer nada que vai ofender a Deus, que vai magoar o meu irmão, que vai ferir o cônjuge, né, que vai magoar os filhos aos pais. Não é isso. Ser perfeito é, quando errar, pedir perdão e procurar não fazer mais. Fazer diferente, aprender com o erro, crescer, né? Evoluir para o bem, né? Porque o mal também evolui. Evolução não quer dizer melhora, evolução só quer dizer crescimento, né? O bem evolui e o mal também, se você deixar, evolui. Os dois crescem, mas Deus quer que nós vivamos bem, e para isso Ele coloca no versículo 16, como é que eu vou viver isso? Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É para isso que serve a Bíblia. A Bíblia serve para o ensino. Aquele que desde criança está aprendendo e já aprende através da Bíblia vai errar menos. Tem a tendência a errar menos e a viver melhor desde criança, se ele seguir esse caminho, se ele obedecer dessa forma. Então, o primeiro ponto é o ensino. Mas no ensino, se ele fez alguma coisa diferente, se ele fez alguma coisa errada, o que é possível fazer? Olha a sequência aí. Repreender. Não é assim que faz. Vamos fazer direito. Olha o que Deus está mostrando aqui. Olha o que a Bíblia fala. Vamos fazer direito. Vamos repreender. Né? Agora, se, né, a repreensão ainda não for suficiente, porque mesmo com a repreensão a pessoa ainda está fazendo errado, o que ela tem que fazer agora? Corrigir. Está fora de rota. Está fora de alvo. Tem que corrigir. Porque essa questão de correção no texto grego é bastante interessante, porque ele é associado com a questão de grau, né? Mudança de grau, mas grau no sentido de ângulo. Para quem mexe com construção, com física, com matemática, né? Engenharia, sabe muito bem disso. Constrói um prédio desse aqui e coloca um grau errado aqui e segue a parede, para você ver quantos graus vai estar errado no final. Se a NASA soltar um foguete para a Lua e tiver 1/10 de grau errado aqui, esse foguete não vai chegar na Lua nunca. Porque esse grau ele vai abrindo. É essa que é a questão. A correção é voltar para o grau correto. Porque senão lá na frente vai dar problema. Pode não dar problema hoje, mas lá na frente vai dar problema. Sabe aquela coisa que a mãe falava? Não anda descalço no frio não, põe chinelo. Né? Aí você não colocou chinelo. Né? Hoje você está com problema nas pernas, nos pés. Né? Tá aí sentindo dor, né? Porque tomou friagem. Acontece isso. Deu problema no momento, na hora? Não. Vai dar problema para frente. Na hora não dá. Para a correção, para a educação na justiça. Educar uma pessoa não é fácil. Educação é um processo de vida.
E educar é muito mais do que absorver conhecimento. Nem toda pessoa que absorve conhecimento é educada. É só olhar para Brasília que você vai entender isso. Né? Nem todo mundo que absorve conhecimento é educado. Mas se nós colocarmos isso em prática, nós vamos oferecer o nosso melhor para Deus. Vamos ter problemas, vamos errar, vamos tropeçar, vamos cair de vez em quando, mas vamos sempre oferecer o nosso melhor para Deus, porque quando Jesus voltar, Ele não quer saber se você nunca errou na vida. O que Ele quer saber é se quando você errou, você se arrependeu, você pediu perdão. E se você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu errei muitas vezes, eu caí muitas vezes, mas eu me reconciliei todas as vezes. Eu busquei a Cristo como meu mediador e meu intercessor todas as vezes. Eu busquei a direção do Espírito Santo dentro da palavra de Deus. E eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Pode não ser o perfeito, mas é o melhor que a gente pode fazer. E para a gente encerrar, olha o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para que serve a Bíblia? Até aqui todo mundo já entendeu bem para que serve a Bíblia, né? Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz aí. Porque a palavra de Deus é o quê? Bíblia. Lei é Bíblia. A palavra de Deus é Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Nós vamos prestar contas da nossa vida. Nós fazemos isso todos os dias, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus. Mas aqui fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não importa se a palavra de Deus começou a ser escrita há 6, 8, 10 mil anos atrás. Ela é viva e ela é presente hoje. Não importa quando ela começou a ser escrita. Aliás, quem começou a escrever a Bíblia mesmo? Jó. Quem? Jó. Não foi, não? Não. Que bom, vou aprender uma coisa nova. É um dos livros mais antigos, mas não foi Jó que começou a escrever a Bíblia, não. Quem começou a escrever a Bíblia? Quem começou a escrever? É. Deve ter sido Moisés, né? Não foi. Não foi. Hã? Foi Deus que Tá. começou. Depois você vai ganhar um bombom. Hã? Foi Deus que começou a escrever a Bíblia. O primeiro texto escrito da Bíblia, qual foi? Os 10 mandamentos. Escrito como? Com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Foi Deus que começou a escrever a Bíblia. Depois Moisés continuou. Né? Mas foi Deus que começou a escrever. A Bíblia, ela é essencial para a vida humana. E aqui ela é viva e eficaz. Mais cortante do que a espada de 2 gumes. Aqui eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, né, pelas referências que nós temos. Mas o autor, ele usa essa analogia da espada de 2 gumes, porque a espada de 2 gumes é uma espada que cortava dos 2 lados. Então, quando você penetra, ela penetra com facilidade. É essa a ideia que ele quer mostrar. A palavra de Deus, para quem recebe de bom grado, ela penetra na mente e no coração com facilidade. É isso que ele quer mostrar. Mais cortante do que a espada de 2 gumes.
penetra ao ponto de dividir alma e espírito. E aí tem um problema com essa palavra alma. Porque a palavra alma no grego é psique, que sai dessa ideia da alma como sendo um terceiro elemento dentro do corpo. A alma, psique, é o seu estado emocional, o seu estado psicológico. Então, o que o texto está falando é que a palavra de Deus, ela divide aquilo que é emocional daquilo que é espiritual. Quando você aplica a palavra de Deus, ela é mais racional. Então, ela divide o que é emoção e o que é espírito. Porque tem gente que acha que o espírito só está presente quando ele se emociona. Tem gente que fala assim, nossa, o culto foi tão bom hoje que eu até chorei. Né? Ou senão ele chorou porque foi ruim demais. Né? Mas de qualquer jeito está dentro da emoção. Quando está dentro da emoção, né, a gente tem que saber dividir o que é emocional. Eu estou sentindo que Deus está me conduzindo para esse caminho. Mas a Bíblia fala para você ir nesse caminho? Né? Então, o sentir, discernir entre a emoção e a espiritualidade é importante. Juntas e medulas, aquilo que te dá força, aquilo que te movimenta, né, juntas, e aquilo que pode te guardar. Medula serve para anticorpos, né? Para você poder ter resistência. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Será que o que você pensa realmente vem de Deus? Será que o propósito, a sua intenção pode até ser boa, mas será que ela está de acordo com aquilo que Deus quer? Então, todo o parâmetro de nossa vida vai ser pautado pela Bíblia. E ela vai dar o discernimento correto para as minhas decisões, para o direcionamento da minha vida, para aquilo que eu quero seguir. Esta é a primeira doutrina que nós temos aplicado à nossa vida, aplicado à nossa família. Nós vamos ter a prosperidade que nós almejamos, aquilo que Deus quer para nós, mas acima de tudo, dentro do dom que nós recebemos de Deus, nós vamos ser felizes, nós vamos estar bem em si mesmo. Nós não vamos estar buscando aquilo que não é próprio para nós. Nós vamos viver bem, nós vamos ter a prosperidade que Deus quer para nós e nós seremos bem-sucedidos. Esse é o propósito de Deus. E que Deus nos ajude a nos mantermos nessa palavra. Amém. A semana que vem, próxima quarta-feira, nós vamos tratar sobre a Trindade, as três pessoas de Deus, a Trindade e esta expressão com a família. A Ivone tem os pedidos de oração. A irmã Jo, ela agradece o restabelecimento da Sheila. Embora o quadro dela ainda inspira cuidados, né? Continuemos orando por ela. Pede também para orar pela Miriam. Ela já está melhor, mas também precisa das nossas orações. Oração pela mãe do Edilson. Ela está acamada. A mãe do Edilson se chama? Irene. Irene. Irmã Irene. Então, Irene. oração Você sabe pela o que irmã Irene. significa Irene, né? Irene significa paz. Paz do Senhor em grego é Reirei tu Kyrios, né? Paz do Senhor. Tem um pedido de oração aqui também pela família, mas não identificou quem é. Então, é um pedido de oração pela família. O irmão Antoniette, ele pede oração também pela família. Oração pelo Marcos, ele está na UTI e ele mora em Rio Preto. Ele mora lá, né? É o Marcos? É você que pediu. Isso. De Marcos para Marcos. De Marcos para Marcos. Ele está internado lá em Rio Preto? Na verdade, eu não conheço. Ele é irmão de uma vendedora nossa. Ah, ok. Tá. Vamos orar por ele também. E pede também oração pelo Luciano, pela Eliane e pelo Pedro.
O Pedro ele fez uma cirurgia, mas está se recuperando. Agradeço a recuperação da minha filha Sheila. A mãe está agradecendo ali pela recuperação dela. Peço pela minha fé que possa aumentar. E também em favor de Francisco. Não identificou quem é, mas que Deus possa aumentar a fé da nossa irmã ou irmão e também pelo Francisco. A Luísa, ela pede oração pela irmã Marlene, pelo seu irmão e pela cunhada. E pede também pelo pai de sua cunhada, que ele perdeu os dedos da mão direita e ele está em cirurgia agora. A irmã Vera, ela agradece a Deus pelas orações recebidas. Seu sobrinho André, ele saiu do hospital, está se recuperando em casa. Amém. A irmã Maria Augusta, ela também agradece as orações pelos amigos Edivaldo, a Vera e o Eduardo. Eles estavam com Covid, agora já estão bem. E pede que continuemos orando pelo Pedro Carlos, é sobrinho da Maria Augusta. Esses são os pedidos e agradecimentos. Vamos estar orando também pela Angélica, que nós já falamos aqui, a irmã Célia e toda a família, e também pela irmã Janaína. A irmã Janaína está com um problema de coluna travada ali um pouquinho, mas Deus vai destravando, né? O que precisa, vamos estar orando também. O Luciano, ele está aqui, ele está agradecendo as orações pelo Pedro Lucas. Amém. Vamos continuar orando por todos, né? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Vamos orar e depois cantar, né, o cântico final de despedida. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo da Tua Palavra, que é viva e eficaz e nos instrui a vivermos segundo a Sua vontade para o nosso bem, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós alcancemos os propósitos do nosso coração, para que nós tenhamos felicidade, paz, harmonia, para que nós, mesmo neste mundo corrompido, neste mundo difícil que nós vivemos, que nós desfrutemos da Tua companhia, dos Teus cuidados, da direção do Espírito Santo, e que Teu Filho Jesus caminhe conosco todos os dias. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de expressar todos esses pedidos de oração que foram mencionados aqui diante do Senhor. Agradecemos, né, em especial pela cirurgia do Pedro Lucas, pela restauração da saúde dele, que o Senhor continue cuidando dele, do Luciano, da Eliane, que toda a família seja cuidada pelo Senhor de maneira muito especial, assim como todos os nossos irmãos e irmãs que expressaram os seus motivos de oração na confiança que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. Pai, nós também colocamos em Tuas mãos, de uma maneira muito especial, a irmã Angélica, que precisa do Teu toque restaurador, precisa do Seu sopro, do Seu fôlego de vida para restaurar a saúde dela. É uma jovem que precisa do Seu auxílio, do Seu apoio. Eu peço que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para estarem no hospital com ela e que o Teu Espírito Santo restaure o fôlego que ela precisa neste momento. Que o Senhor conceda sabedoria aos médicos para o tratamento eficaz e necessário neste momento. Pai, também colocamos o irmão Marcos em Tuas mãos, que o Senhor esteja cuidando da saúde, restaurando. A nossa irmã Janaína também, que está com essa questão difícil com relação à coluna. E todos os nossos irmãos também, que têm os seus pedidos mais íntimos, que nem foram expressos aqui. Mas o Teu Espírito Santo conhece a necessidade de cada um e pode sondar as mentes e os corações e levar diante do Senhor os pedidos mais íntimos, aquilo que cada um tem guardado na sua intimidade, que muitas vezes não consegue expressar em palavras humanas.
mas que o Senhor esteja cuidando e dirigindo, fortalecendo e oferecendo o que cada um precisa, segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que possamos descansar no Senhor, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Que o teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão e irmã aqui presente, sobre cada irmão e irmã que nos acompanham pela transmissão e sobre toda a tua igreja espalhada na terra. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso e bom restante de semana. Em nome de Jesus. Amém.